Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Estamos aqui na nossa primeira aula de aprofundamento de legislação de trânsito. Vamos explorar as disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro. Você viu o conteúdo da forma ajustada para a sua prova com o professor Ronaldo. Você provavelmente já assistiu o nosso vídeo de resumo do conteúdo, não é um vídeo aprofundado. E agora eu vou trazer para você o tema de uma forma mais aprofundada, de maneira a desenvolver em você a capacidade de conhecer a lógica do Código de Trânsito Brasileiro, o que você tem de jurisprudência relacionado ao assunto, o que a doutrina do direito administrativo fala do assunto, como que o assunto é tratado na doutrina do direito administrativo. Lembrando a você que quando a gente estuda a legislação de trânsito, você está estudando um apêndice do direito administrativo na área de trânsito. Lá, no direito administrativo, você estuda a administração pública. No Sistema Nacional de Trânsito, você estuda órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, que o que é, na verdade, a administração pública de trânsito. Lá no direito administrativo, você estuda poder de polícia. No Código de Trânsito Brasileiro, você estuda medidas administrativas e penalidades. O que é isso, na verdade? São expressões do poder de polícia aplicados no momento da fiscalização de trânsito e aplicado após um processo administrativo de trânsito que culmina nas sanções de trânsito. Então é legal de você perceber que quando você estuda a legislação de trânsito, você está estudando, na verdade, um direito administrativo do trânsito. O que tem de peculiar nessa história? O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei eminentemente técnica. E aí, em nome da segurança jurídica, você tem que ter um glossário, um anexo 1 ao final, para dizer para você o que aqueles termos dizem, né? O que é efetivamente um acostamento, qual o conceito de bicicleta, quando é ciclomotor, quando é bicicleta, quando é motoneta e quando é motocicleta. Perceba que o agente de trânsito não pode ele julgar isso. Então você, cidadão, tem que ter a segurança jurídica que aquele seu relacionamento com o órgão é seguro, você não está sujeito à subjetividade, está tudo objetivamente caracterizado, expresso na nossa lei de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E aí, né, você começa a estudar artigos como o artigo 1º, que diz para você que é prioridade dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a defesa da vida. Você estuda ainda no artigo 1º que o trânsito em condições seguras é um direito nosso, é um direito do povo. E aí você sabe que isso é um dever, concomitantemente, do Sistema Nacional de Trânsito. O que ele está trazendo ali para você? Olha que coisa radical, que coisa fascinante. Ele está trazendo para você normas, princípios, né? Porque quando a gente fala de defesa da vida, isso é um princípio norteador do nosso direito. Não há nada que seja mais precioso, que tenha mais valor do que a vida. Então é legal de a gente começar a desenvolver esse olhar estudando a legislação de trânsito, que você vai ter sempre um olhar diferenciado. Ainda nessa esteira da defesa da vida, em algum momento você vai estudar que os órgãos e entidades terão como prioridade a educação. Eu já vi aluno me perguntar assim, mestre, a prioridade é a vida ou é a educação? Olha que coisa interessante, né? Se você se prende na literalidade e não consegue entender o valor, o princípio, o valor por trás da norma, você realmente fica confuso. Qual o grande valor da norma de trânsito? Defender a vida. Ué, e onde entra a educação? Entra como ação prioritária para a defesa da vida. Então, o órgão de trânsito, ele vai prioritariamente educar para defender o bem maior que é a vida. Então, dentre as finalidades, a prioridade é a defesa da vida. Dentre as ações, a prioridade é educar. Tudo bem? Então, com essa visão,
eu chamo você para a aula de aprofundamento. Então vamos lá, comigo na tela aí. Finalidade e princípios do trânsito, artigo 1º. O trânsito rege por este código. É um direito de todos e dever dos órgãos públicos assegurar a sua segurança. Olha que forma diferente de escrever, né? Explicação lógica. Norma princípio do artigo 1º. O CTB, como uma norma, deve ser visto como uma norma que não trata apenas de condutor e veículo. O CTB também trata de direitos fundamentais como a vida e a segurança. O direito ao trânsito seguro é do povo, é do cidadão. E aí, na sequência, eu vou falar para você de uma titularidade mista, né? O Código de Trânsito Brasileiro deu ao cidadão a titularidade de usufruir de um trânsito seguro. O Código de Trânsito Brasileiro deu a titularidade, o dever de garantir esse trânsito seguro aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Não tem outra pessoa que tem o dever de garantir o trânsito seguro que não seja o Sistema Nacional de Trânsito, entendeu? Não existe outro órgão que tem que garantir esse trânsito seguro que não seja o Sistema Nacional de Trânsito. Lá no parágrafo 3º, eu queria que você focasse parágrafo 3º do artigo 1º. Eu queria que você focasse na responsabilidade objetiva tratada ali. E olha que coisa interessante. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva, você deve ter estudado isso na sua aula de Direito Administrativo ou na sua aula de Direito Constitucional no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em que você sabe que quando um órgão erra e causa um dano específico e mensurável a uma pessoa, ele indeniza e essa responsabilidade é apurada de forma objetiva. O que é isso? Na verdade, a responsabilidade objetiva ela inverte o ônus da prova. Para receber a indenização dessa parte, você tem que gastar o dano. No Estado, você não tem advogados para brigar com aquela quantidade de procuradores do Estado. Então, para facilitar o acesso à justiça, criou-se o Instituto da Responsabilidade Objetiva, a fim de você estabelecer uma relação equânime, né? Uma relação justa entre você e o Estado, numa reclamação do direito à indenização. E aí você cria a responsabilidade objetiva, onde o ônus da prova passa a ser do Estado. Você só mostra que uma ação dele te causou um prejuízo, tranquilo? E o Estado que vai ter que comprovar que não, aquilo foi um caso fortuito, foi uma força maior, não foi uma ação praticada por ele. No trânsito, a gente tem um tema muito peculiar, que é a responsabilidade na omissão. Tradicionalmente, no direito administrativo, quando a administração se omite, a responsabilidade é subjetiva, porque você teria que provar essa omissão dela. Em se tratando de conserto de via pública, por exemplo, a omissão do Estado em tapar um buraco, em sinalizar um cruzamento, é cabível o instituto da responsabilidade objetiva. Basta você mostrar que aquela inação, aquela inércia do Estado te causou prejuízo e está resolvido o problema. Tranquilo? Então a responsabilidade continua sendo objetiva. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para você o que a gente tem de doutrina e jurisprudência a explorar desse artigo 1º. A gente está aqui, tranquilo? Tudo isso aqui foi explorado nesse bate-papo que nós tivemos agora. Bem, doutrina. Celso Antônio Bandeira de Mello fala que o Estado decorre do risco administrativo, ou seja, o Estado, quando está operando, opera e tem um risco de causar lesões, né? Lesões a patrimônio do particular, e aí você tem o Instituto da Responsabilidade Objetiva criado. Responsabilidade objetiva, basta você mostrar que existe um nexo entre o dano que você sofreu e a atividade do Estado para gerar esse dever do Estado indenizar. Olha uma jurisprudência do STF que vai falar para você sobre conservação de via pública. Isso aqui, para sua prova, é muito radical, porque aí você não vai esquecer.
É objetivo a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes da omissão específica quanto à conservação de via pública sob sua responsabilidade. Olha, eu vou entrar na tela aqui para você entender a importância do que eu vou falar. Essa questão, ela foi cobrada na banca Sebrasp na prova do Detran do Distrito Federal. Tranquilo? É legal você saber que existe essa questão no banco de dados do SESP, Sebrasp. Vamos lá? Vamos aqui avançar. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Olha, nesse outro slide, o artigo 2º, o artigo 2º ele é muito interessante. Muito interessante. Ele traz para você um conceito amplo de vias terrestres. Se eu pedisse para você conceituar uma via terrestre, é evidente que você fala assim, é uma via terrestre que interessa o Código de Trânsito Brasileiro, é uma via pública. Era isso que você responderia e faria total sentido, porque você sabe que o Código de Trânsito tem a ver com o direito administrativo, é pilar do direito administrativo, a supremacia do interesse público sobre o particular. Você poderia falar assim, olha, o Código de Trânsito Brasileiro, onde está presente a supremacia do interesse público sobre o particular. Porque se o interesse particular prevalecer, aí a gente está falando de alguma coisa eminentemente particular. Mas existe um meio do caminho. Existem uma série de vias particulares em que o interesse coletivo está presente. Ela é usada coletivamente. Se ela é usada coletivamente, deve haver uma preocupação maior sobre ela. E olha que interessante, você já sabe, você estudou com o professor Ronaldo, o pátio, o estacionamento do hipermercado, o pátio de um posto de gasolina, você tem os condomínios, você tem a praia aberta à circulação, se bem que praia é área pública, né? Mas você tem basicamente o condomínio e o estacionamento do supermercado como alicerce para você entender que ali existe o interesse público sobre o particular. Então, que embora seja propriedade particular, normas públicas devem ser aplicadas, porque a norma pública é aplicada onde o interesse público prevalece sobre o particular, e o dever do trânsito seguro, ele entra aí. E aí você vai aqui para uma questão super, ultra difícil na sua prova, que seria o questionamento assim. Dentro de um shopping center, ocorre um acidente. A fundamentação para cobrar a indenização, ela se relaciona com o Código de Trânsito Brasileiro? Aí o aluno que estudou no concorrente vai responder assim para você. Não, porque a única norma de trânsito prevista é a autuação por estacionamento irregular em vaga de deficiente, gestante e idoso, que são vagas reservadas, porque é assim que está nos parágrafos do artigo 24. Quem é esse cara? O decorador. Não compreendeu os princípios, os valores do Código de Trânsito Brasileiro. Olha como que você deve enxergar esse tema. Se o estacionamento é uma área em que a coletividade possa frequentar de forma indiscriminada, você tem um ambiente particular em que o interesse público deve prevalecer. Se o interesse público deve prevalecer, se aplica às normas públicas. Então, as regras de trânsito, ela se aplica ao shopping center. Agora, existe uma visão moderada no trânsito que procura em suas ações priorizar a educação e não a aplicação de sanção. Então, o legislador do Código de Trânsito Brasileiro falou, tudo bem, as normas de trânsito são aplicadas, mas só vai autuar, só vai aplicar sanção no absurdo. Qual é o absurdo? Você não respeitar a gestante, o idoso, o deficiente dentro do shopping no que se refere a estacionamento. É isso. Essa é a visão que você tem que ter para enfrentar a sua prova e gabaritar a sua prova. Tudo bem? Então vou botar aqui na telinha para ver como que a gente pode aprofundar mais esse tema. Então eu coloco para você, né, que o artigo 2º traz um conceito amplo de via, porque ele extrapola
o conceito de via pública, né, e entra em praias abertas à circulação, entra em condomínio, entra em estacionamento, né, e aí, né, é legal você saber que o CTB não se aplica apenas vias públicas oficiais, também alcança, é isso aqui, né, e você tem o artigo 7A, que trata do cais do porto também, com aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, mas aqui é uma via pública fechada, o cais do porto, que para o órgão de trânsito entrar precisa de convênio, né? Como a gente está falando de área urbana, convênio de órgãos estaduais e municipais. E aqui eu trago para você, olha, a lógica do legislador. Critério de uso coletivo. A lógica do legislador foi prestigiar a função da via. Olha que radical, que fantástico. O que o legislador se preocupou foi com a função da via e não quem é dono da via. A via pertence a um, pertence a outro. Não. Qual a função dela? É atender todos? É de uso coletivo? Então aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? E aí eu trago como exemplo e deixo registrado para você um acidente no estacionamento do supermercado. Usa-se como parâmetro para responsabilidade civil o Código de Trânsito Brasileiro. Nesse momento, meu aluno, nesse momento, sinta-se diferente, porque você já tem informações sobre trânsito que os mais cascudos do trânsito têm dúvida. Aqui, na Oficina Concurso, a sua vida começa a se transformar nessa aula. Vamos avançar. E aí trago para você doutrina e jurisprudência relacionada ao tema. Lendo Maria Silva de Pietro, eu achei um trecho bem interessante que ela diz assim: ó, o poder de polícia administrativa alcança bens privados de uso coletivo. O que Maria Silva quis dizer com isso? O poder de polícia administrativo alcança bens privados de uso coletivo. Você pode ter uma fiscalização no sentido amplo dentro de um condomínio, uma fiscalização no sentido estrito, porque a norma restringiu, no estacionamento do shopping center. O poder de polícia pode chegar nessas áreas e a regra é que chegue porque ali convencionou-se a cuidar do interesse público. Tranquilo? Aqui, ela coloca, quando sua utilização exige regulamentação pelo interesse público presente. Jurisprudência, né? Temos aqui um recurso especial do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que diz, olha, aplica-se o CTB em vias internas de condomínio quando aberta ao uso coletivo, especialmente em situação de risco à segurança. Então, olha que interessante, né? O STJ também explicita o nosso entendimento. Aplica o CTB, dentro de condomínio, nada de novo sob o sol. Vamos avançar. Artigo 3º, aplicabilidade universal. Esse artigo 3º, ele vai falar para você as pessoas que devem observar o Código de Trânsito Brasileiro. De uma maneira rápida, você falaria o quê? Quem deve olhar para o Código de Trânsito Brasileiro? Condutor e proprietário do veículo. Essa é a resposta imediata numa sala de aula. Aí eu pergunto para o aluno assim, vai um pouco mais além. Aí ele, pedestres e ciclistas. Pô, legal. Vai um pouco mais além. Aí o cara fica, oficina mecânica, ferro velho, agência de automóvel. Sim, aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro, porque o artigo 330 trabalha essas pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas expressamente mencionadas no CTB devem cumprir alguma norma do CTB. Nesse caso mencionado, livros de entrada e saída de veículo, para que você tenha controle sobre os veículos e não trabalhe veículos roubados, furtados ali na sacanagem, existe um controle previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 360, para essas pessoas jurídicas. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala da responsabilidade de quem vende peça de automóvel. Por exemplo, autopeça, também é uma pessoa jurídica expressamente mencionada. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 257, fala de responsabilidade do dono da carga do veículo, o embarcador.
e das empresas de transporte, do transportador, nas infrações de excesso de peso. Então, olha que radical a legislação de trânsito. Ela é ampla na busca de responsabilidade em tudo que pode trazer problema no trânsito. E ele vai muito mais além. Ele fala, olha, veículos estrangeiros transitando no território nacional deve respeitar a lei de trânsito. Condutor estrangeiro conduzindo no território nacional deve submeter à lei de trânsito. A lei de trânsito se aplica no território nacional sempre que alguém se utilizar de uma via em que o interesse público prevalece sobre o particular. Então, esse é o critério que você deve usar e vamos ver se existe algum comentário legal na doutrina e na jurisprudência sobre o tema. Acabei de falar para você da abrangência da aplicabilidade universal do CTB. É legal você lembrar do artigo 95 em diante, que também fala da responsabilidade de servidor público e fala da responsabilidade de quem realiza obras e eventos não autorizados. Tudo bem? Então vamos lá. Exemplo prático. Vamos começar aqui. Um motorista uruguaio pode ser multado por dirigir embriagado numa rodovia brasileira? Sim, tudo bem? Existe uma dificuldade operacional, que se você é um cara que trabalha em órgão de trânsito, pode ser que você fique na dúvida, né? Porque você acaba vendo uma dificuldade para que seja gerados os documentos necessários para deflagrar um processo administrativo dentro de um órgão de trânsito quando se trata de um estrangeiro. É a dificuldade de preencher um auto de infração, a dificuldade de preencher uma auto-infração quando é um veículo estrangeiro. Então, se o órgão não tiver isso muito bem regulamentado, ele não consegue caminhar no sentido de cumprir a norma. Mas Polícia Rodoviária Federal senta a caneta e cobra da forma que está prevista na legislação de trânsito. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente, quando a gente estudar veículos de circulação internacional. Tudo bem? Então vamos lá, me acompanha aí na doutrina, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz, olha, a norma legal se aplica a todos os destinatários expressamente mencionados. A norma legal se aplica a todos os destinatários expressamente mencionados no artigo 3º do Código de Trânsito Brasileiro e produz efeitos para todos. Então, uma maneira didática privilegiada de falar dessa aplicabilidade universal. Jurisprudência STJ, recurso especial. As normas do Código de Trânsito Brasileiro aplicam-se a todos que transitem na via pública, inclusive o estrangeiro, sendo obrigatória a observância de suas regras. É dessa forma que você vai gabaritar a sua prova. Tranquilo? Vamos ver o próximo tópico aqui. É o último artigo dessas disposições preliminares, que é o tópico que trata do artigo 4º, que fala onde estão os conceitos e definições. Numa aula básica, o professor normalmente fala assim, olha, o Código de Trânsito Brasileiro ele tem dois anexos. Um anexo 1, que trata dos conceitos e definições, e tem um anexo 2, que seria aquilo que o condutor deve saber de sinalização que é colocada na via. Beleza, é uma informação válida, e o aluno normalmente se contenta com ela. Mas é legal você entender qual é a função desse anexo 1 e por que ele está na lei. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei que tem que trazer para nós segurança jurídica. O que você quer dizer, Leandro, com segurança jurídica? Você, quando se relaciona com um órgão, você, quando está sujeito à fiscalização, você tem que saber todas as regras para que você tenha segurança naquele relacionamento. É como se você estivesse fazendo um contrato com cláusulas com aquele órgão, para que você saiba qual é o seu dever, quais são os seus direitos. Isso te dá a chamada segurança jurídica, né? Segurança do direito naquele relacionamento. E para que o Código de Trânsito Brasileiro te traga segurança jurídica, como ele menciona muitas coisas de natureza técnica, ele não deixa isso à margem para a interpretação de qualquer pessoa. Ele já conceitua para você o que é um ciclomotor, o que é uma motocicleta, o que é uma motoneta, o que é um
acostamento. Quem vai falar para você é o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Então é legal você saber que esse anexo 1 ele te traz segurança jurídica. Existe um padrão vinculante quando você estuda o anexo 1, porque os órgãos devem dar como interpretação o que está escrito no anexo 1, vincula, obriga o órgão a seguir aqueles conceitos trazidos lá. Um agente de trânsito não pode criar definições próprias, né? E a base para as sanções. Todas as autuações dependem da correta aplicação dos conceitos. Você, para aplicar uma sanção, você tem que considerar aqueles conceitos. Para a gente terminar a nossa aula, doutrina e jurisprudência. Doutrina, eu trouxe o maior administrativista carioca da história, Lírio Lopes Meireles é um paulista, né? Hoje a gente tem alguns fantásticos também, né? E tem um procurador aqui no município chamado Rafael, muito bom, né? Mas Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que era um procurador do Estado aqui, ali contemporâneo do Eli, ele diz, olha, as definições legais vinculam a administração pública. O que ele está dizendo para você? O anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tem esse caráter vinculativo, sendo instrumento técnico essenciais para assegurar a uniformidade. Você não vai ter situações duplas por conta do anexo 1 existir, né? E a legalidade no exercício do poder de polícia, porque a base da sanção depende da correta interpretação da lei. Jurisprudência relacionada, eu trago para você, né, o STJ, um recurso especial que diz: a administração pública está vinculada às definições legais, não podendo inovar no conceito normativo para fins de autuação. Bem, eu imagino a felicidade que você está vivendo nesse momento, porque se você é sedento pelo conhecimento, nesse momento você está um dia muito especial, porque você escolheu o lugar certo para se aprofundar. Oficina Concurso. Um abraço.